Começar a gravar. Perfeito, obrigada, pessoal. Bom, então, muito boa tarde. Eu sou Camila. É uma grande oportunidade estar como gerente da Rede Academia ICE e poder, junto com essa rede potente de quase 170 professores, refletir sobre os caminhos, as jornadas para o fortalecimento da temática de impacto nos 3 eixos da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Como vocês sabem, o campo dos negócios de impacto, bem como esse campo estendido do terceiro setor, por assim dizer, né? A gente vem refletindo sobre as estratégias necessárias de atuação em colaboração, em rede, em alianças e coalizões por toda a potência que uma união com diversidade de atores pode trazer para esse todo. Quando eu falo todo, é porque eu sugiro que a gente não pode mais pensar em uma transformação social e ambiental saudável e sustentável se a gente não entender que o todo, aquele que tudo abriga, que a todos nos abriga, né, é hoje o componente mais ético e mais relevante a ser considerado nas tomadas de decisões globais. A gente sabe que os modelos de negócio eles são múltiplos e que eles respondem a demandas específicas e territoriais, mas a gente sabe também que todos eles precisam coexistir sem consumir de uma forma agressiva os nossos recursos humanos e naturais, né, os recursos ambientais. E, para além disso, a gente precisa priorizar o papel regenerativo e de busca de solução para a construção de uma sociedade mais equânime, mais democrática e mais distribuída. Dessa forma, oferecer uma formação profunda e conectada com os desafios da atualidade, nessa busca por essas soluções inovadoras, que vocês tanto já fazem isso dentro das universidades, né? É uma busca às respostas desses problemas socioambientais e coloca as instituições de ensino nesse papel estratégico de ator ativo na formação contínua desses estudantes, que serão o futuro profissional do nosso país. Desde que eu fui apresentada para a Rede Academia, eu pude entender com detalhes tudo que vocês, professores, vêm fazendo, vêm produzindo, e eu vejo a força e a potência que a rede tem ao poder disseminar todos esses conceitos formativos através da prática, da estratégia de cada professor, e que, com o apoio da Academia ICE, vem desenvolvendo e aprimorando as jornadas de ensino, as jornadas de pesquisa, que muitos de vocês já fizeram, já participaram, né? Refletindo sobre todas as práticas de extensões. Os mais de 350 trabalhos acumulados na biblioteca virtual, a plataforma da comunidade temática que o Samir vai trazer hoje para a gente, o monitoramento dos professores, que vamos entrar na sua 7ª edição, né? A gente vai soltar isso em maio, então conto muito com a participação de todos vocês para que cada vez a gente vá mais aprimorando, né, na direção de evidências para tomadas de decisões estratégicas. Todas as reuniões de conselho, as reuniões com os GTs integrantes do conselho, a busca de entrada de novos professores, expandindo essa possibilidade de discussão, de disseminação, e essa nova iniciativa das universidades mais engajadas. Tudo isso contempla a força de uma organização em rede. A universidade sendo polo desse debate, conduzindo de forma transversalizada dentro dos espaços formativos, temos a missão de pensar esse todo de maneira inovadora e como solução dos problemas que vivemos, né? Ainda com o olhar dos temas contemporâneos da atualidade, tal como o combate ao racismo estrutural, a questão de gênero, de etarismo, de mudanças climáticas, são as questões do ensino médio agora, que tanto nos deparamos nessas últimas semanas, né, da saúde mental desses alunos, todas essas temáticas, elas passam pela mão de vocês, professores, e do ecossistema das nossas redes ao redor. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu fui ler o relatório do Encontro Nacional da Rede Academia do ano passado, e algumas perguntas orientadoras elencadas por vocês naquele momento, elas seguem sendo trabalhadas na rede e nas conversas e nas escutas que eu venho tendo com os grupos de professores com as universidades, né? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, ó, para lembrar vocês dessas perguntas. Vamos ver se eu consigo. Eu queria colocar aqui como insights para a gente as perguntas. Deixa eu ver se aqui, ó. As perguntas que foram elencadas nessa reunião que a gente teve, que vocês tiveram, né? Eu ainda não fazia parte, o ano passado. Então, para mim, gente, todas essas perguntas, todas essas reflexões, elas fazem parte da potência da Rede Academia ICE. Então, muito obrigada por todos vocês colaborarem para os avanços dessa rede, que em 2023 a gente seja inspirado e transforme cada vez mais a potência dessa rede. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada e que esse ano de 2023 seja um ano potente para que a gente siga com todos esses desafios que a gente vê na nossa rede. Muito bom estar com vocês. Eu vou passar, então, agora para a Thaís,
que vai fazer um rápido olhar sobre o que a gente produziu em 2022, desculpa, e vai trazer as nossas agendas para 2023. Muito obrigada, Thaís, é com você. Vou fechar aqui meu... Boa, para você abrir aí. Olá, tudo bem? Todo mundo me escuta? Testando? Muito bom. Samir, se você puder compartilhar o slide, por favor. Vocês já ouviram falar? É um certificado para quem atua na área da assistência social, educação e saúde. Primeiro. Você cumprir um monte de requisitos. Todos vai ter governança prevista. Aí, obrigada. Então, primeiro, a gente queria fazer um resgate bem rapidamente sobre o ano passado, né? Então, a gente teve aí um ano que foi esse momento também híbrido, né? Uma passagem aí desse momento entre o síncrono e o assíncrono, né? E a gente também teve essas definições de manter encontro nacional online, a gente teve, né, as rodadas de atualização que foram três vezes no ano, e a gente teve uma média de 30 participantes por encontro, lembrando que a rodada de atualização era esse momento de atualização entre os professores da rede, e também a gente passava muitas informações sobre o funcionamento da própria rede, os encontros durante essa rodada de atualização. A gente teve um encontro nacional com 225 participantes, um dia aberto e outro fechado para a rede, a gente teve 14 debatedores e 3 debatedores internacionais, 5 debatedores internacionais, a gente teve o workshop da Stanford Social Innovation Review. A gente teve o início das comunidades temáticas, que era esse grupo organizado em temas, né? O Samir vai falar um pouco mais, e a gente também vai compartilhar com vocês como ficou a plataforma, que está bem bacana. A gente teve um monitoramento de 2021, 2022, a gente teve 70 respondentes dos 140 membros. Esse ano a gente vai pedir um esforço, né, Camila, de a gente ter cada vez mais respondentes, porque isso ajuda muito a gente a entender a rede, como estão os nossos números, né? A gente teve números recordes do ano passado, de número de disciplinas, de pesquisas, foram 105 disciplinas nas temáticas, né, que a gente trabalha em rede, foram 103 pesquisas nas nossas temáticas, então é importante a gente ter essa visualização de como estamos indo como rede. Então, a gente vai pedir essa colaboração esse ano, novamente. Entraram 41 novos professores na rede no ano passado, 17 eram das cidades da coalizão, foram 9 novas instituições de ensino e 3 novos estados representando na rede. E a gente tem hoje, atualmente, temos 3 estados que ainda não estão, Maranhão, Tocantins e Amapá. A gente teve a jornada de ensino em parceria com o SEATES e a FEA-USP, a Rosa está aqui com a gente, né? Foi ela e Grazi Comini, foram as nossas parceiras para rodar a jornada de ensino do ano passado, muitas inovações. A gente vai trazer, então, também todos os aprendizados e conhecimentos que a gente gerou também nessa jornada de ensino para a jornada de agora. E a gente teve o Prêmio Academia ICE, que foram 62 inscritos, também número recorde de inscrição do prêmio como um todo mesmo, considerando o tempo que a gente estava passando, e a gente teve 33 professores avaliadores, 6 vencedores, né, e 6 orientadores também, finalistas, e 4 artigos publicados, né. Então, esse é um panorama bem rápido de como foi o nosso 2022, e aí eu quero contar um pouquinho para vocês também sobre o nosso 2023, porque eu acho que essa é a parte também que a gente quer chamar vocês para estar com a gente, né, as datas e os momentos para a gente passar junto. Essa imagem está um pouquinho difícil de ver, se vocês entrarem no Linktree de vocês, da rede, vai estar lá, no Linktree, eu posso fazer um tutorialzinho com vocês, terminando a minha fala, mas eu quero falar, então, agora, nesse momento, de momentos super importantes que a gente quer que vocês estejam com a gente para esse trabalho em rede em 2023. Então, a gente tem o Encontro Academia ICE, que é esse momento agora em que estamos, né? O Encontro Academia ICE foi um pedido de reformulação do Conselho no ano passado, que junta as rodadas de atualização, junta as comunidades temáticas e junta uma comunidade de prática. Então, a gente escutou, queremos um encontro, podemos tratar temas diferentes desse encontro, mas os temas, eles se encontram, a gente tem
pesquisa muitas vezes casada com extensão, a gente quer falar sobre temas, mas quer falar como o ensino desses temas também. Então, a gente tem essa nova proposta de encontro Academia ICE, que é o que a gente está fazendo agora, nesse momento. A gente tem esse primeiro, minha fala terminou, a gente tem esse primeiro agora de 11 de abril, o próximo a gente já tem uma próxima data, que é 24 de maio, ele está ali nessa imagem, não vou me estender sobre isso, mas depois eu convido vocês para entrarem nessa imagem, no Miro também, e que está no Linktree da nossa rede, né, do WhatsApp, o grupo do WhatsApp, para vocês navegarem aqui e já anotarem na agenda de vocês também essas datas que são super importantes para a Rede Academia ICE. O Encontro Nacional ficou para agosto, a gente tem essa data que a gente vai trabalhar com ela a partir desse momento, e a gente vai ter também atividades que vão acontecendo e despontando relacionado ao programa Universidades Mais Engajadas, que são essas atividades em amarelo. As atividades em verde são as atividades da rede, mais do programa Universidades Mais Engajadas, que a gente vai chamar esse público, os professores em particular, para participar com a gente. E a gente tem também momentos abertos, que são o Encontro Nacional, a jornada de ensino, que também vai ficar para o segundo semestre, como sempre foi, e um workshop de ensino em investimentos de impacto, que a gente está prevendo para o ano que vem também. Eu quero navegar com vocês agora, Samir, se você puder, eu vou navegar aqui no meu WhatsApp, rapidamente, para mostrar para vocês como ficou o nosso Linktree da rede, porque eu acho que isso empodera vocês também, para vocês mesmos acessarem essas datas e essa cronograma que a gente criou. Então, vindo aqui na rede, vocês vão clicar nessa parte superior, apertar no Linktree, e aqui vai aparecer a imagem do Miro, ou seja, aqui é aquela imagem fixa. Sem precisar navegar o Miro, a gente sentiu que isso era uma necessidade, você dando zoom, você consegue ver, então, aqui a data do Encontro Nacional, Encontro Academia ICE, enfim, consegue ver as datas aqui do que a gente está propondo. E se você quiser, eu vou acessar o Miro, porque é melhor, a navegação é mais gostosa, eu gosto de ver o todo. Aqui também tem um acesso direto ao Miro, do que é esse cronograma aqui nosso. Continuando nos conteúdos que a gente tem no nosso Linktree, tem a plataforma Academia ICE, que é onde estão as discussões das comunidades temáticas. Samir vai navegar com vocês, não vou me estender muito. Tem o Drive da Rede Academia ICE, que ali a gente sempre tem artigos, coisas que a gente compartilha com vocês em links, elas estão organizadas aqui. Encontro Nacional, onde está a publicação do Encontro Nacional, ela está aqui nesse Drive, e acessando aqui, você acessa direto lá. E aqui também a gente destacou 2 conteúdos que a gente considera importante, que é a sistematização, a consolidação dos destaques do Encontro Nacional do ano passado e os resultados do monitoramento do ano passado também. Então é isso, gente. Temos aí um ano recheado de coisas muito boas e de encontros. Eu acho que continuar esse trabalho, essa construção em rede brilhante que a Academia ICE já tem feito na última década. E a gente está sempre à disposição, eu estou à disposição. Se tiver dúvida, acesso do Miro, acesso do Linktree também, ficamos super à disposição. E eu vou passar agora a fala para o Samir, e agora a gente vai também começar esse momento mais específico de discussão sobre ecossistemas de inovação e impacto. Muito obrigada. Obrigado, Thaís, Camila, Célia. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Samir, acho que já conheço todo mundo, ou quase todo mundo. Se tiver alguém que eu não conheço ainda, vou me apresentar rapidamente. Eu estou apoiando o programa Academia do ICE como consultor, especificamente com olhar para as comunidades temáticas. Fui da equipe do ICE entre 2016 e 2020. Hoje tenho alguns chapéus, então estou atuando como consultor em alguns projetos específicos, estou fazendo meu mestrado olhando para investimento de impacto na FEA USP, e estou part-time trabalhando na Lat Impacto com a parte de treinamentos. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de falar com os professores é ver tantas câmeras abertas. Vocês que dão aula sabem o quanto isso vale, então recebo essa empatia.
E, bom, a ideia hoje é facilitar um pouquinho dessa conversa. Como tivemos vários professores que entraram, como a Thaís mencionou, desde a última vez que a gente teve um encontro, vou começar com uma breve dinâmica para a gente conseguir se reconhecer um pouco e saber de onde é que vem esse monte de carinhas que a gente está vendo na tela. E para isso eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar. Não sei se vocês conhecem o Slido, ele é parecido com o Mentimeter. Se vocês puderem acessar escaneando o QR Code ou entrando em slido.com e colocando esse número, eu vou abrir uma enquete daqui a pouquinho e a gente vai começar a ver os resultados na tela conforme vocês respondem. Vou dar alguns segundinhos aí para vocês acessarem. Pessoal, se alguém tiver dúvida também, estou aqui no chat de apoio. Bom, nossa primeira pergunta, para a gente começar a entender essa turma, em que região do Brasil você nasceu? A gente sabe que tem gente, inclusive, que nasceu num lugar e atua em outro e tal. Vamos começar por lugar de origem. Sudeste saiu na frente, mas está diminuindo. Sul aumentando. Uma fatiazinha ali do norte. A outra, não sei se é nordeste ou se é centro-oeste. Eu sou daltônico, sou a pior pessoa para ler esses gráficos. 37 respondentes, 38. Vamos lá, gente. A gente está com mais de 50 pessoas na sala. E a gente quer tirar esse sudeste aí, né? Com 47%. Será que a gente consegue? Pois é, vamos aumentar essa diversidade regional. Bom, a rede, estamos com 39 respostas aqui, acho que estabilizou. Como vocês podem ver, a maior parte da rede está no Sudeste, 1/3 mais ou menos no Sul. Imagino que a outra fatia ali seja no Nordeste. Nordeste, tem um númerozinho aqui, agora eu vi. O Norte está com 5%. A gente tem professores que estão no Centro-Oeste, que eu conheço, acho que só não estão na chamada hoje. Mas acho que temos mais ou menos uma representação da rede, né? Thaís e Camila, que conhecem melhor o perfil da rede, me corrijam, mas acho que está bem próximo, né? Em qual instituição vocês atuam? Olha só, a pessoa já foi respondendo. Vamos ver. Temos várias aqui, já temos 9 respostas, aumentando aqui. 11, 15. Paraná, Pará, USP, Univates, Cefet no Rio, BMEC, URGS, Unicinos, UF. Samir, eu achei bem interessante essa troca aqui no chat, onde a Gabriela de Brelas, ela fala que no Sudeste é onde estão o maior número de vagas universitárias. Então, isso certamente tem a ver com a nossa pizza aqui, né? Achei legal esse comentário. Sem dúvida. Obrigado por puxar ali do chat, Camila. Quando eu estou compartilhando é difícil acompanhar. Unifor, Unipampas, PUC Campinas, gente que não atua, FABC, legal, já dá para ter um cheiro aqui da diversidade de instituições que a gente tem também, né? E aí a gente queria trazer uma reflexão de um dos grandes nomes do nosso campo, que é o Sir Ronald Cohen, que numa reportagem que saiu recentemente no Estadão, ele fala que a gente precisa de um novo sistema em que, tanto por razões morais quanto por uma questão de prudência, o senso de propósito esteja à frente dos interesses individuais, em que a noção de contribuição goze de um status mais elevado do que o consumo por si mesmo, em que as empresas comprovem que a integridade social e ambiental são mais bem-sucedidas do que aquelas simplesmente voltadas para o lucro, e em que indivíduos e organizações sejam estimulados a encontrar realização fazendo parte de algo que seja maior do que eles próprios e não simplesmente se esforçarem para ganhar dinheiro. Acho que isso consolida um pouco da visão que vários de nós temos sobre esse campo. E, diante disso, eu queria perguntar qual que é a perspectiva de vocês, assim, como é que vocês enxergam o futuro da economia de impacto a partir dessa
frase inspiradora do Sir Ronald Cohen em poucas palavras? Coloquem aí para a gente e vamos ver o que vem do sentimento do grupo. E o Gabriel jogou a frase aqui no chat para quem quiser reler, tá? Colaboração já saiu com destaque aqui. O futuro necessário, crescente, transparência, prudente, vital, desafiador e possível, auspicioso, redução de desigualdades, regulação, virtudes, desafiante, olha só. Desafiador já aparecendo aqui também, com destaque, mudança de mindset, boa. Precisa de mais investimento, crescente e sustentável, rede, olha aí, integração, modelo ideal. Acho que são algumas das palavras que nos inspiram também, que nos ajudam a continuar materializando esse ecossistema e essa visão, né? Já tem mais algumas contribuições chegando. Evolução, vida, criatividade. Legal. Bom, acho que essa era a nossa atividade de check-in para sentir um pouco como é que vocês estão chegando. Agora eu queria entrar no tema da nossa conversa hoje, né? Enquanto as palavras ainda vão popando aqui, eu vou fazendo essa apresentação. Como a Thaís mencionou, uma das ideias desses encontros é a gente conseguir promover trocas não só dentro das comunidades temáticas, eu vou falar um pouquinho mais sobre as comunidades temáticas especificamente no final da nossa sessão, mas não só dentro de cada um desses grupos, mas entre eles também, e buscar os temas de intersecção, né? E com a equipe do programa Academia, a gente estava quebrando a cabeça para pensar, bom, e aí, né? O que é que vem? O que é que tem de intersecção quente entre as comunidades? Pensamos em várias. E uma que a gente pensou que seria muito interessante de abordar nessa conversa surgiu a partir da provocação do artigo que foi publicado na CIR no final do ano passado, se eu não me engano, de autoria do Guto, que está aqui com a gente, da Graziela Comini e da Juliana Rodrigues, que fala sobre como tem se estruturado a governança do ecossistema de impacto na Amazônia. E aí nos pareceu uma intersecção interessante entre a comunidade temática que está olhando para a bioeconomia na Amazônia e a que olha para ecossistemas de inovação social. Isso conversa muito com a trajetória do ICE, buscando promover o ecossistema brasileiro de investimentos e negócios de impacto, né? Por isso a gente gostaria de convidar pessoas que estão nessas três perspectivas para falarem um pouquinho sobre isso. Então, vamos ter aqui no nosso painel o José Augusto Lacerda Fernandes, da UFPA, que tem uma atuação como professor, como pesquisador, mas também como practitioner nesse campo, né, Guto? Vamos convidar a Graziela Dias Alperstedt, que é da UDESC, para falar sobre a sua experiência em pesquisa no tema de inovação social e de ecossistemas de inovação social. Ela que liderou a jornada de pesquisa sobre esse tema, se encerrou no ano passado, se eu não me engano, e Thaís me corrija se eu estiver falando alguma besteira. E também a Fernanda Bombardi, do ICE, que acompanha desde o início da trajetória do ICE na jornada, na agenda de investimentos e negócios de impacto e participou de todo o amadurecimento da reflexão sobre diferentes escalas de ecossistema
em que o ICE tem atuado, né? Eu vou começar lançando a pergunta para o Guto. Guto, se você puder falar um pouquinho da sua perspectiva, assim, além de ser professor e pesquisador, olhando para o universo de impacto, você também tem uma atuação como practitioner aí, principalmente em temas ligados à universidade, né? Você liderou a área de empreendedorismo da Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, enfim, tem atuação com algumas frentes aí relacionadas com esse ecossistema na Amazônia. Como é que essas experiências alimentaram a reflexão que você traz nesse artigo sobre governança do ecossistema de impacto na Amazônia? Bem, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos e fico até lisonjeado de ter tido o artigo como referência para esse nosso primeiro bate-papo do ano. Muito legal encontrar todos vocês. Indo à questão, Samir, eu acredito que essas vivências, né, elas são muito positivas para que a gente saia um pouco dessa bolha que muitas vezes as universidades se tornam, né? E acabam se tornando bolhas, acredito que por um excesso de demanda que a própria atividade acadêmica já nos traz. É difícil, às vezes, sair dos muros da universidade, tendo na universidade já um leque tão amplo, né, de atividades que são complexas, né, dentro de si mesmo, né, o ensino, a pesquisa, a extensão, a administração para muitos, enfim, são atividades que realmente tomam muito o nosso tempo. Isso faz com que, às vezes, a gente acabe vivendo muito dentro dos muros das universidades e perca um pouco o contato. Então, acredito que essas experiências que você listou, elas são interessantes porque elas proporcionam uma interação maior com o meio, né, com o setor produtivo, com os empreendedores, né, com o governo. Mas acredito que a gente consegue também fazer isso por meio da pesquisa e, sobretudo, por meio da extensão, que são atividades que proporcionam para a gente essa interação. Então, acho que todas essas atividades com as quais a gente tem se envolvido nos últimos anos, elas ajudaram muito a gente a expandir um pouco essa noção nossa do ecossistema local e mostraram de modo muito claro algo que já é, acho que, ponto pacífico para todos nós, né? Que é a importância da cooperação e da colaboração dentro de cada ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema, a gente fala, sobretudo, em interação, né? Interação entre diferentes atores que muitas vezes falam línguas distintas. Dentro da própria universidade, a gente já vê o quão complexo é você ter uma cooperação entre colegas de áreas de conhecimento diferentes, né? Quando você tenta fazer um projeto interdisciplinar, reunindo colegas de ciências naturais, ciências sociais aplicadas, e quando você extrapola isso para um âmbito mais societal, eu acredito que essas diferenças elas se tornam ainda mais gritantes, né? Em termos de lógicas, né, institucionais que estão ali subjacentes aos interesses de cada organização, de cada setor, mas também em relação a práticas, né, de comunicação, muitas vezes. Então, acredito que essa permeabilidade, né, que os NITs, muitas vezes, proporcionam para a gente, né, para as universidades, as incubadoras, etc., eu acredito que elas são mais do que nunca importantes para a gente ver o papel, o quão a cooperação é importante para a dinâmica desses ecossistemas, né, desde a emergência até o desenvolvimento e crescimento, né, desses espaços de interação. Respondi tua pergunta? Me relembra, por favor. Não, está ótimo. E, assim, eu tenho uma primeira pergunta para cada um dos nossos convidados, mais para provocar esse debate, mas a ideia, claro, é que esse seja um espaço de troca entre vocês, membros da rede, né? Então, eu vou lançar aqui uma pergunta para cada um, mas depois a gente abre para conversa com todo mundo. Acho que foi um ótimo pontapé inicial, Guto. Obrigado. Grazi, ainda não estou te vendo aqui na minha tela, Grazi, mas... tá ali, achei. Tudo bom? Bom, eu queria te convidar para comentar, assim, a partir da sua da experiência acadêmica que você tem olhando para esse tema, né? Vocês fizeram na jornada de pesquisa do ano passado um trabalho super minucioso em cima da literatura que já existe sobre isso, inclusive trouxeram no Encontro Academia que a gente teve no ano passado, foi super bacana. Como é que esse artigo e as reflexões que surgiram dele
dialogam com achados mais teóricos que vieram do trabalho que vocês fizeram na jornada de pesquisa. Tem alguma nova provocação que surge a partir disso, ou, enfim, alguma perspectiva que já existia na academia que se reforça? Tá bom, obrigada, Samir. Boa tarde a todos. Também para mim é um prazer estar aqui. Me sinto também honrada com esse convite, principalmente para comentar o artigo do Guto, né? Com a Grazi e a Juliana. Então, o Guto e eu, a gente já interagiu aí em outras oportunidades, né, Guto? Eu acho que a gente tem vários pontos em comum. E eu acho que esse artigo ele converge bastante com a nossa perspectiva, assim, mas eu acho que teriam várias coisas que a gente poderia trabalhar, né? Acho que uma delas bom, em primeiro lugar, assim, Guto, adorei o artigo, principalmente porque essa revista ela tem uma outra linguagem, né? Ele está super bem escrito. Acho que é super relevante, assim, tratar essa temática de uma forma também mais compreensível, né, para quem não está no mundo da academia, e eu gostei demais do artigo, assim. Acho que ele converge bastante, como eu falei, né, mas eu acho que talvez, Samir, uma primeira questão, assim, quando o artigo ele não fala aqui no título de ecossistema de impacto, né? Mas a gente, na pesquisa, a gente não trabalhou a perspectiva do ecossistema de impacto nem ecossistema empreendedor, a gente trabalhou a perspectiva dos ecossistemas de inovação social, que é uma lente teórica, mas ela conversa totalmente com a questão do ecossistema de impacto que o artigo vai tratar, né? Mas, assim, eu acho que a discussão ela começa pelo próprio entendimento do que é inovação social, né? Então, assim, e aí isso vai recaindo sobre os demais conceitos, assim. Então, um ecossistema de inovação social, ele não envolve um ecossistema normativo pensado como um modelo e nem só empreendedores, né? Isso vai muito além mesmo atores que não se veem como atores do campo de impacto, eles podem estar produzindo inovação social, né? Então, acho que o artigo do Guto, né? Eu vou falar que é do Guto para economizar palavras aqui, mas o artigo, eu acho que ele vai tratar essa perspectiva, assim. Então, nesse ponto, ele se alinha totalmente com o que a gente pensa. E eu acho que tem outras questões que são bem importantes também, que o artigo vai tratar, assim, que para nós, assim, é bastante cara essa perspectiva. Então, a primeira delas, eu não sei, Samir, posso continuar ou tu quer... Por favor, por favor. Então, assim, a primeira delas é que a gente pensa as dinâmicas de inovação social como processos de mudança, né? Que podem ser mudanças mais incrementais ou mudanças mais profundas, né? E essas mudanças, elas produzem resultados, né? E esses resultados, eles emergem da associação entre esses múltiplos atores humanos e não humanos. Então, assim, envolve pessoas, organizações de apoio, iniciativas, envolve árvores, envolve animais, envolve uma série de coisas, se a gente colocar latura aí também para conversar, né? Uma outra questão para nós é que esses ecossistemas, eles estão mergulhados numa longa história, uma longa trajetória, assim, né? Que estão ligados a problemas específicos do território. Então, nesse ponto, eu acho que eu gostei muito do artigo, porque ele vai justamente trabalhar nessa perspectiva, né? Eu não sei, Guto, se vocês chegaram a usar, mas é a perspectiva do desenvolvimento territorial sustentável, né? Do PQR, enfim, que ele vai falar da cesta de bens e serviços, que é bem ligado à questão do território, né? Essa foi uma outra razão pela qual eu adorei o artigo, porque eu orientei uma dissertação que trabalhou com a floresta com araucárias aqui no sul do Brasil. Inclusive o Lucas, que é da UDESC, que também está aqui, ele sabe do que eu estou falando, porque ele está trabalhando justamente nesse projeto da Fundação CERT,
que é um projeto que tem assim muita afinidade com tudo que está escrito aqui no artigo, né? Um outro pressuposto que a gente trabalha é que a inovação social, essas dinâmicas de inovação social, elas emergem em campos de experiência, né? Então, diferentes audiências estão engajadas para solucionar esses problemas. E isso também acho que é bem importante quando a gente olha para um ecossistema, de considerar os povos tradicionais, considerar, aqui no caso ele vai falar dos índios, quilombolas, enfim. Então, não dá para desconsiderar isso e aterrissar, né, no território como eu sou o dono da verdade, eu tenho dinheiro, né? Então, assim, respeitar todas essas experiências, práticas e conhecimentos locais, partindo do pressuposto que as pessoas que lidam ali com as problemáticas nesses ecossistemas, elas sabem muito mais do que nós que chegamos de fora e olhamos para aquilo com os nossos olhos, com a nossa história de vida, né? E um outro pressuposto ainda, que a gente parte do pressuposto, é que para analisar o impacto e as consequências dessas dinâmicas de inovação social, é necessário reconectar essa experiência dos atores com um processo mais amplo de mudança, né? Então, relacionando os níveis macro, meso e micro de análise, né? O que eu acho que o artigo também vai buscar quando ele vai falar das questões nacionais, de políticas públicas, de governo, universidades, enfim. Então, eu acho que, eu não sei, porque, lógico, o artigo ele tem um outro objetivo, assim, né? Eu não fui atrás, eu vi que ele cita ali, mas eu não fui atrás da perspectiva teórica utilizada, mas conversa bastante, assim, com as questões que a gente levantou. E tem outras coisas mais, mas eu vou deixar para a próxima rodada. Obrigado, acho que são ótimas reflexões e começa, assim, a gente tem diferentes perspectivas sobre ecossistema, diferentes perspectivas dentro da própria rede, umas, né, professores que olham mais para a questão de negócios de impacto, outros do investimento de impacto, outros da inovação social ou do empreendedorismo social, são todos temas que se conectam em alguma medida, mas que também têm as suas diferenças, né? Eu queria pedir agora para a Fê comentar um pouco da experiência do ICE, porque, se eu me lembro bem, Grazi, na revisão de literatura que vocês fizeram, o entendimento de ecossistema vinha muito a partir de uma perspectiva local, né? No artigo da CIR, que o Guto comentou rapidamente na primeira intervenção dele, a perspectiva é de um ecossistema regional. E o ICE começou trabalhando nesse campo pela perspectiva de um ecossistema nacional. E depois foi para uma perspectiva local, né, Fê? Agora com a coalizão. Conta um pouquinho para a gente, assim, como é que foi o amadurecimento dessa temática e dessas discussões que fez com que o ICE olhasse para esses diferentes níveis de análise de um ecossistema? Obrigada, Samir. Pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Me sinto super lisonjeada de estar com esse grupo de acadêmicos aqui, trazendo a minha experiência, até com a minha orientadora de TCC, professora Rosa, lembrar do seu apoio quando eu fiz o meu programa de pós-graduação, tantas pessoas que eu admiro tanto aqui, Emanuel, professor Olmos, Grazi, professora Érica, então é muito legal. Eu acho que poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência prática. Quem me conhece sabe, não sou acadêmica, então vou aqui trazer muito do que como é que a gente tem vivenciado, né? Eu acho que essa mudança de perspectiva, eu nem diria que é uma mudança de perspectiva, né? Mas eu acho que é uma ampliação da perspectiva do ICE, olhando para fortalecimento de ecossistemas nacionais, e eu acho que nesse momento agora tomando essa decisão de também adotar na nossa estratégia um olhar para os ecossistemas locais. E aí eu tomei a liberdade, eu sei que a gente está numa conversa fluida aqui, mas acho que eu tomei a liberdade de preparar alguns slides para vocês, mas para me ajudar a contar um pouco essa história de uma forma organizada, e aí a partir daí a gente poder dialogar um pouquinho melhor. Eu vou pedir para a Samir, Thaís e Camila me ajudarem aí no controle do tempo, para eu não ficar falando, porque como é uma história que eu estou
muito envolvida, eu seria capaz de ficar aqui até às 6 da tarde com vocês contando. Eu vou tentar ser rápida e contar em 10 minutinhos como é que a gente parte, né, dessa perspectiva nacional para esse olhar regional e depois local. Eu tive algumas conversas com o Guto, eu acho que os estudos que o Guto tem realizado, né, nos últimos anos, né, eu acho que estão bastante alinhados com essa forma de atuação que a coalizão adotou. A gente está com muita vontade, né, Guto, de que você possa olhar a partir da perspectiva da coalizão até como uma meta-organização, e acho que poder explorar um pouco, sistematizar um pouco desses aprendizados dessa prática. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela para passar rapidinho esses slides que eu comentei com vocês, tá? Então, assim, muito rapidamente, né, eu queria resgatar, eu não vou, claro, contar aqui essa história toda do ICE nesses últimos 10 anos, mas eu acho que eu queria trazer um pouco para vocês esse olhar de que, quando o ICE tomou a decisão há 10 anos atrás de trabalhar para o fortalecimento do ecossistema de investimentos e negócios de impacto no Brasil, a gente partiu justamente de uma perspectiva de olhar para o ecossistema nacional. E aí, acho que quem atua com a gente há bastante tempo, né, sabe que a gente usa aquela imagem, né, dos atores da oferta, organizações dinamizadoras e demanda, mas com essa perspectiva sistêmica de que essa agenda dos investimentos em negócios de impacto, ou seja, a criação de modelos de negócio para resolver problemas sociais e ambientais, ela só vai avançar se a gente mover diversas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente começa, como a Célia mencionou na fala dela de abertura, com um olhar para fortalecimento dessa temática na academia, o nosso primeiro programa dentro dessa agenda, e depois a gente vai desenvolvendo uma série de programas, né? A Aliança pelo Impacto, um olhar para incubadores e aceleradoras, a gente começa a fazer parte de um movimento global, se envolve, né, no investimento direto a negócios, até que a gente chega nessa forma de atuação que a gente está hoje. E aí tiveram dois grandes estudos que pautaram muito essa agenda do ICE, né? Então, vocês devem se lembrar, em 2014, a Aliança pelo Impacto, que naquela época se chamava Força Tarefa de Finanças Sociais, fez um grande levantamento com os atores do campo para olhar quais eram o que a gente precisaria fazer para esse campo dos investimentos em negócios de impacto avançar no Brasil. E aí, disso nasceram 15 recomendações para o avanço do setor nesse período. E aí, se vocês voltarem nesse documento, vocês vão ver que todas as recomendações ali eram recomendações com um olhar nacional. Então, precisamos sensibilizar o SEBRAE, alguns exemplos, né? Precisamos sensibilizar o SEBRAE Nacional, precisamos sensibilizar o BNDES, a gente precisa trazer institutos e fundações para atuar nessa agenda dos investimentos e negócios de impacto. Então, todas as recomendações iam nessa direção de falar, puxa, numa perspectiva nacional, o que eu preciso fazer? E aí, claro, o ecossistema evoluiu, o ecossistema avançou quando, em 2020, a Aliança pelo Impacto tira um novo retrato a partir desse olhar, né, do que tinha avançado, de quais eram as recomendações para esse novo ciclo, um cenário muito diferente se colocou. E eu acho que foi essa inspiração para a gente, então, consolidar isso nessa nova iniciativa que se chama hoje a Coalizão pelo Impacto, né? E o que essa trajetória mostrou para a gente? Ela mostrou que, de fato, o campo dos investimentos e negócios de impacto evoluiu muito significativamente, né? Em número de atores, em engajamento da agenda, em maturidade. Eu acho que a Rede Academia é uma expressão disso, né? O programa Academia ele começa com 3 universidades em 2013 e hoje tem a robustez que a gente está vendo aqui e vê nessa rede, tem mais de 150 professores em quase todos os estados brasileiros, né? O que a gente também, o que essa trajetória mostrou para a gente é que essa abordagem, dessa perspectiva sistêmica, e aí ouvindo a Grazi agora, né, eu vou trazer rapidamente para vocês qual que é o nosso entendimento dessa perspectiva sistêmica, mas adotar essa abordagem em uma perspectiva sistêmica, ela contribui muito para a gente mover e conseguir enxergar quais são esses pontos de acupuntura para a gente efetivamente gerar mudanças estruturantes nesses ecossistemas, né? E aí,
acho que outro aspecto que essa trajetória mostrou para a gente é que, apesar da gente ter tido avanços muito importantes nessa perspectiva nacional, então a gente vê muitos atores estratégicos atuando nessa agenda, então a gente vê um crescimento no número de fundos, crescimento no número de universidades, um crescimento no número de incubadoras e aceleradoras, um crescimento no número de negócios, isso não necessariamente significa um apoio adequado para o empreendedor ao longo dessa jornada. Então, eu acho que esse olhar, né, que o Guto traz, né, no artigo sobre uma perspectiva regional é fundamental para a gente conseguir enxergar, né, qual é o tipo de suporte que o empreendedor precisa quando ele vai passar por essa trajetória. E eu acho que o último ponto é que que novas ações a gente precisava fazer, né? Quando a gente parou em 2020, olhou para essas recomendações da Aliança, falou, puxa, novas ações precisam ser pensadas para contribuir com o avanço desse ecossistema, de uma forma mais acelerada. Então, se a gente continuasse atuando, né, da forma como a gente vinha atuando exclusivamente, a gente ia continuar tendo avanços significativos no ecossistema, mas talvez de uma forma mais orgânica, né? E aí a gente enxerga que a coalizão é uma ação adicional que foi pensada com base na experiência acumulada nesses últimos 10 anos, claro, é isso que tornou a iniciativa possível, mas que a gente precisava avançar nesse olhar e talvez propor uma perspectiva mais local. E isso é muito fruto dessa publicação que a Aliança lançou, então, olhando para, puxa, o que precisa avançar no campo dos investimentos em negócio de impacto até 2025. E aí a gente tem 9 recomendações para isso. E as 2 recomendações que a gente mais se debruçou para entendeu que a gente teria uma contribuição muito relevante para fazer era a recomendação 1, que olhava para o fomento de dinamizadores de impacto, então como é que a gente fortalece ainda mais as organizações que apoiam empreendedores, as organizações que fazem esse meio de campo no ecossistema de investimentos e negócios de impacto, e a importância da gente fortalecer ecossistemas locais de impacto, ou seja, essa perspectiva de que a gente precisa olhar para cidades e aí entender dentro destas cidades como é que a gente presta um suporte adequado para esse empreendedor. Tem outros temas dessas recomendações que a gente trata de forma transversal na coalizão, mas que é o de grandes empresas dinamizando o impacto, então a importância da gente engajar grandes empresas, o olhar para fortalecimento de negócios que venham de territórios vulnerabilizados, então a gente precisa quebrar esse ciclo do empreendedorismo, que muitas vezes, né, de que está vinculado, de que não olha, né, para territórios vulnerabilizados, muitos empreendedores que não vêm de baixa renda, e, por fim, a fundamental conexão com a agenda ambiental. Então, essas são 3 agendas prioritárias transversais na coalizão, e são, então, a nossa grande inspiração para pensar nesse desenho de como é que a gente avança de uma perspectiva nacional, que sim, foi bem sucedida, mas que muitas vezes ela significa que os atores estão solitários no seu território. Então, a gente tem hoje, né, mais de 150 professores atuando nacionalmente no fomento a essa agenda, mas é uma atuação que em muitos casos, ela acaba sendo uma atuação muito solitária no território, e aí isso não se desdobra necessariamente num apoio mais adequado para o empreendedor. Então, por isso essa perspectiva local. Então, a gente pensou, se a gente levar essa experiência nacional para o local, a gente vai conseguir dar um olhar mais adequado e dar um suporte mais adequado para esse empreendedor. E daí que nasce, então, esse projeto. A ideia é que ele seja que ele possa inspirar outras cidades, e por isso a gente escolheu trabalhar em pelo menos uma cidade em cada região do Brasil, e aí hoje a coalizão ela vai acontecer em 6 cidades, Belém representando a região norte, Fortaleza nordeste, Brasília representando o centro-oeste, Campinas sudeste, e 2 cidades do Brasil representando o sul, Paranaguá e Porto Alegre. Eu vi que tem uma pessoa também aí do IFPR, que deve ser de Paranaguá, que está aqui com a gente já. Eu vi também a turma de Campinas, ou seja, temos aí a professora Érica de Porto Alegre, alguns representantes aqui da coalizão também nesse grupo de professores já. E a ideia é que a gente possa mobilizar capital filantrópico para fortalecer as organizações dinamizadoras. Então, a gente continua na perspectiva de que, para desenvolvimento de ecossistemas, a gente precisa ter esse olhar, de um lado, dos negócios,
no meio, né, dessas organizações dinamizadoras que precisam estar fortalecidas e atuando nessa agenda, e de outro lado, claro, a gente fortalecer as organizações que são as organizações do lado da oferta de capital, né? Então, a perspectiva da qual a gente parte é a mesma. O que mudou foi esse recorte do nacional para o local, né? Então, passa pelas mesmas ações de fortalecimento desses diferentes atores. E aí isso se desdobrou, então, numa imagem que representa aí todas as dimensões de atuação da coalizão nas cidades. Então, o olhar para a importância de fortalecer organizações estruturantes, incubadoras e aceleradoras, instituições de ensino superior, a Célia mencionou um pouco na fala dela, né, o quanto as instituições têm um olhar e uma importância estratégica no fortalecimento desses ecossistemas locais, a ativação de uma governança local, então tem um conselho local muito alinhado com o que o Guto falou sobre a importância da gente propor projetos colaborativos, né? A gente olha muito para a coalizão nacional como um projeto co-realizado entre 10 organizações financiadoras e dentro da governança local de cada uma das cidades, como é que esses conselhos têm essa perspectiva também de atuação local de forma muito colaborativa. A importância de articular com o setor público, engajar o setor privado, incluir lentes de impacto na cultura empreendedora e ampliar a disponibilidade de recursos financeiros. Então, essa imagem para nós hoje é a imagem que representa o que é um ecossistema local, dinamizado e fortalecido. Então, tudo isso precisa acontecer ao mesmo tempo, precisa acontecer tudo junto ao mesmo tempo, para que a gente tenha um suporte efetivamente adequado para o empreendedor. Eu acho que o que eu queria trazer um pouco para vocês, né, da nossa experiência prática no ICE, né, de como é que a gente migra desse olhar nacional para esse olhar no local, era isso. Eu acho que a experiência e o olhar que o Guto traz nos ajuda a entender também como é que a coalizão pode colaborar nessa perspectiva local. Eu acho que eu adoraria continuar aqui esse diálogo a partir dessas provocações iniciais. Então, devolvo aí para você, Samir, agora. Muito obrigado, Fê. Eu esqueci de mencionar quando eu te apresentei. A Fê é vice-diretora do ICE e hoje coordena a coalizão pelo impacto dentro do ICE, por isso que ela está tão apropriada dessa perspectiva que ela compartilhou com a gente. Eu acho que assim, a nossa ideia ao convidar essas 3 falas iniciais foi justamente mostrar as diferentes perspectivas que a gente tem dentro da rede, né? A gente sabe que alguns de vocês estão mais próximos da prática, outros mais próximos da academia, alguns estão transitando de uma ponta para outra, mas como a gente está num campo muito novo, é quase impossível não ter pelo menos um pouquinho de um pé em cada um dos 2 lados, né? Na prática e na academia do nosso campo. E agora a gente queria abrir com uma conversa, ouvir comentários, ouvir perguntas, enfim, a ideia é realmente ter uma troca, não que seja um painel e a gente espera que eles tragam todas as respostas, mas sim que seja de fato uma troca entre vocês a partir das diferentes perspectivas que vocês trazem sobre esse assunto. Eu tenho aqui mais um monte de perguntas, então se vocês não levantarem a mão, eu com certeza tenho outras coisas que eu gostaria de saber, mas vou priorizar as perguntas de vocês, por favor. Samir, é contigo? Pode falar. Comigo? Você falou que é comigo? Ninguém Eu estou dando perguntou espaço. nada. Bom, opa, vai lá, Milton. Gente, boa tarde. Ô, Guto, tudo bem, velho? Minha pergunta tem mais a ver com o processo de publicação em si do paper, né? Como foi esse processo e como
que tipo de ajuste precisou ser feito na ideia original do paper para publicar nessa revista, porque como já foi comentado aqui, o Samir comentou, a Grazi comentou, é um tipo de revista que tem uma linguagem diferente, diferente dessa que a gente já está acostumado de paper científico, que atinge um outro público, enfim. Então, o processo em si da revisão, da publicação, como foi que ele ocorreu? Legal, valeu, Milton. Obrigado aí pela pergunta. Uma pergunta que eu acho que ela é de interesse coletivo, né? Porque os colegas da Stanford têm feito um exercício bem legal de aproximação com a nossa rede. Afinal de contas, eu acho que tem muito material legal, né, que pode sair daqui, né, das jornadas de pesquisa, enfim, dos trabalhos individuais e coletivos de cada um de nós. Como o Milton falou, é uma revista que ela não é acadêmica, ela não é nem indexada, né? Mas ela cumpre, eu acho, que um papel muito importante. Eu, pelo menos assim, já uso os artigos deles em algum tempo em sala de aula. São artigos que são mais leves, né? Que conseguem fazer essa tradução do que a gente trabalha no nosso campo de pesquisa para um público mais amplo. Então, sobretudo na graduação, sempre uso artigo deles e justamente esse perfil, né, de texto exigiu da gente um exercício de desapego, né? Então, referências, por exemplo, a gente cortou muito, detalhes de cunho metodológico a gente excluiu totalmente, a linguagem, de certo modo, a gente teve que adaptar, isso tudo numa conversa com o editor, diferentemente das revistas, né, indexadas, tradicionais, onde você tem ali o blind review, né, e a gente não conversa com os avaliadores. Enfim, nesse caso, a gente tinha um diálogo muito franco, muito aberto por e-mail com a editora, que fazia proposições de adaptação, né, em função do que ela julgava pertinente com base no perfil da revista. Então, é bem didático assim os guidelines que eles têm, está tudo no site da Stanford, né, para a formatação dos artigos, mas ainda assim a gente teve várias idas e vindas com ela até que a gente tivesse um texto, essa versão final do texto, né? Só falando um pouco assim já para além da pergunta do Milton, e é justamente por isso, né, por esse perfil que a gente não traz assim muito manifesto, aquela questão da postura, né, epistemológica, base conceitual, né, a questão de onde a gente vem. Então, assim, é um texto realmente mais uma ideia de trazer um pouco das nossas reflexões, que foram desdobradas a partir do caso que a gente escreveu da Cacauei, né, que é uma empresa incubada conosco, lá na incubadora do Xingu, em Altamira. Acho que alguns conhecem aqui, já passou pelo PPA, pela plataforma Parceiros pela Amazônia, né, enfim, já é conhecida de alguns. E a gente estava com esse material, né, a gente ainda está trabalhando nesse material para uma publicação aí sim, indexada, né, para um journal tradicional, e a gente sistematizou isso um pouco com outras leituras mais recentes que a gente tem feito. Então foi mais ou menos assim o processo, né, uma parceria muito valiosa, agradeço aí, aproveito o momento, a Grazi Comini e também a Juliana Rodrigues, que não estão aqui presentes, mas foram grandes parceiras nesse processo. Guto, e também lembrando que no final do ano passado a gente teve um encontro para falar sobre exatamente o caso, né, da Cacauei nas comunidades temáticas, que foi a discussão, né, a Rosa estava aqui também, a discussão veio da rede da SECM também, né, que Rosa, Grazi e Guto também trouxeram para dentro da jornada de pesquisa, e a gente teve também esse caso de ensino. Achei muito legal, Guto, que vocês conseguiram trazer, né, ou seja, toda aquela discussão em torno do caso da Cacauei apareceu ali no artigo também, então já tem essa parte bem incorporada, assim, mas eu acho que também, Guto, eu fiquei aqui curiosa, não sei se os demais também, mas como você traz, né, porque por trás do artigo sempre vai ter essa postura metodológica e epistemológica que todo posicionamento acadêmico traz, né? Mas ele não está necessariamente ali exposto, mas ele está, de certa forma, ele está ali, né? Ele só não está
aberto e dizendo quais autores talvez que vocês estão bebendo essas fontes, mas seria legal você trazer um pouco então de quais vocês estão, né, dialogando e como é esse processo, assim, como foi essa, acho que você já falou um pouco, que foi com a discussão do editor, mas olhando mais para uma linha narrativa, né, de um caso que vocês trouxeram, que eu acho que dialoga até com a própria fala da própria Fê, porque ali também na fala da Fê, ela traz a praxis de como tem sido a implementação, né, da coalizão, mas também tem questões que nortearam as práticas, mas também, muitas vezes, de embasamento de conhecimento de pesquisa, de informação, que o ICE também bebeu em outras fontes. Então, eu acho que é um campo muito legal que a rede transita, né? Que é entre o conhecimento, que é entre a produção acadêmica mesmo, de conhecimento, de teorias, de epistemologia, mas, ao mesmo tempo, também um campo de prática, né? De atuação. E Rosa levantou a mão, estou... Eu levantei a mão e vou dar uma entrada entre a Thaís e o Guto, porque a Thaís puxou justamente esse tema que eu acho muito importante para a reflexão de toda a rede, né? Que são as diversas possibilidades que a gente tem de fazer produção a partir de estudos acadêmicos muito bem feitos. Quer dizer, quando você trabalha com a metodologia científica de maneira bastante precisa, bastante cuidadosa, principalmente, né, quando nós estamos trabalhando com conceitos que ainda estão se estruturando. Quer dizer, quando nós falamos em negócio de impacto, ou em negócio socioambiental, é um conceito extremamente novo, né? Quando nós falamos em inovação social, nós já temos ainda alguma dificuldade para usar definições operacionais mais precisas, né? Então, esse cuidado em trabalhar a metodologia é muito importante, porque depois a gente pode abrir o produto desse trabalho para diversas formas de comunicação. E eu acho que essa experiência aí coletiva que nós tivemos foi muito interessante nesse sentido, porque Graziela, Juliana e eu participamos de uma rede internacional de pesquisadores que produzem estudos de caso, mas baseados em pesquisa empírica, né? Esses estudos de caso nos obrigam a fazer a pesquisa com a metodologia mais precisa, mais cuidadosa que for possível. Só que quando você pega o texto do estudo de caso que vai para a mão do aluno, ou o roteiro que vai para a mão do professor, não aparece naquela narrativa a preocupação metodológica. Não é isto que a gente transfere no estudo de caso, né? Então, nós ficamos, de um lado, com o produto pesquisa e, do outro lado, com o produto estudo de caso para atividade de ensino, né? Nesse meio de caminho, foi que o Guto, a Graziela e a Juliana se apropriaram desses conhecimentos que estavam sistematizados em dois tipos de produtos, né? E fizeram um terceiro produto, que foi um artigo para uma revista que é exigente do ponto de vista dos requisitos de que a pesquisa tenha sido bem feita, mas não é o mesmo tipo de jornal acadêmico que abre um espaço muito grande para os requisitos metodológicos, né? Então, eu queria chamar a atenção, primeiro, para essa possibilidade de que a produção acadêmica possa ser disseminada em diferentes canais de comunicação, e não fique presa a relatórios de pesquisa, a teses, a dissertações, que são mais difíceis de serem manipuladas, que acabam ficando guardadas nas bibliotecas, mesmo que sejam as bibliotecas digitais, né?
Então, é muito importante a gente ter essa abertura que exige novos aprendizados. O Guto acabou de falar que teve que fazer várias reuniões com a editoria da revista para adaptar a narrativa, né? Mas eu vejo isso como muito mais importante do que simplesmente a gente fazer uma pesquisa, fechar ou transformar numa dissertação, numa tese e ficar só no âmbito da academia, né? Acho que devemos nos abrir para esses aprendizados novos, de novas formas de comunicação do conhecimento. Eu achei essa experiência que eu vivi pelo lado de Sequem e pelo lado um pouco do artigo que eu acompanhei a sua elaboração e que nós trouxemos, como a Thais lembrou, numa reunião temática, né, onde isso foi apresentado tanto como estudo de caso como publicação não acadêmica, né? Obrigada. Legal, obrigado, professora Rosa, pela lembrança, pelo resgate de todo o processo. Realmente foi um processo muito rico, e que se alinhou com outras pesquisas. A gente, inclusive, aprovou recentemente, nesse último edital de humanidade do CNPq, um projeto, né, no qual a gente está abordando a bioeconomia da Amazônia a partir de uma ótica da inclusão, né, o projeto Bioeconomia Inclusiva da Amazônia. E, assim, o que a gente fala no artigo tem muita aderência com a fala da Fernanda, quando ela fala da governança local dos ecossistemas, né? Eu acredito que uma das maiores dificuldades da coalizão é fazer essa transposição do ecossistema, de como incentivar um ecossistema a nível nacional e a nível local, em função das especificidades que cada uma dessas localidades tem, né? Então, o que a gente defende no artigo é que a orquestração desses ecossistemas, né, no caso da bioeconomia da Amazônia, ela tem que ser inclusiva desde a sua concepção. Então, não adianta eu pensar na inclusão dos atores só como receptores, né, das iniciativas, mas sim desde a concepção. É a lógica de top-down e bottom-up, de certo modo, né? E aí a gente fala da importância de alguns atores específicos. O governo, né, no caso, citando o caso do Plan Bio, que é o governo do estado do Pará, que é a primeira estratégia nacional para a bioeconomia específica de um governo do estado, né? O nosso estado tem, de certo modo, tentado liderar essa agenda na Amazônia. Meta-organizações como o Selo Origens, a gente tem um outro projeto também de estudo do Selo Origens Brasil, né, que de certo modo se configura como uma rede ali de múltiplos atores, né, uma rede multi-stakeholders, e também das próprias comunidades, dos próprios empreendedores. Então, a gente defende que qualquer proposta de ecossistema local focado na bioeconomia da região tem que contemplar desde a base a presença, né, desses três atores. A gente não teve nenhuma pretensão de gabaritar com essa lista, né? A gente sabe que a gente poderia incluir, por exemplo, juventude como um quarto pilar, poderia ter incluído universidade, porque a gente sabe que vários atores têm a sua importância, né? Então, acho que a concepção, a ideia geral do artigo, né, as bases aí, meio que respondendo a pergunta, a fala da Thais, tem um alinhamento muito forte com a fala da Fernanda em relação à governança local, que essa fala da complementariedade, foi essa mensagem que a gente quis passar, né? Sabendo que a nossa região é uma região complexa, né? Inclusive, uma coisa que machuca muito o nortista, né, esses normalmente 5%, enfim, esse percentual, né, um pouco menor aí da população, né, vide aí a amostra que foi feita no início, é a gente receber muitas soluções prontas, né? É a gente receber e ver muitas falas vindo de fora, como se aquilo tivesse, né? A gente trabalhando com sustentabilidade na Amazônia, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos tem 50 anos, né? É um núcleo de referência ali, um doutorado nota 6 ou 7, eu acho. Mas, muito além disso, assim, essas questões são muito caras para a gente, né? O movimento ambientalista ali com Chico Mendes, etc. O que se fala hoje em sustentabilidade, né? E muitas vezes, a partir das lentes dos negócios de impacto, com foco na Amazônia, é antigo para a gente, né? De certo modo. Se você pegar ali os princípios que são colocados até pela própria aliança como princípios de negócio de impacto, você vai ver que a gente peca muito num elemento, e eu acho que não é só a gente que peca, que é na questão da avaliação. A avaliação é o calo para todo mundo, né? Se você prestar atenção nos outros três elementos, né, do que é um negócio de impacto, a gente vê que muitos empreendimentos da agricultura familiar,
muitos negócios de base comunitária, muitas cooperativas trabalham alinhados a esses princípios, né? Então, também, assim, dizer o que é e o que não é um negócio de impacto, de certo modo, é uma escolha política, né? É uma escolha realmente de saber de que, né, de que canto desse prisma né, você quer falar, né? Você está falando, né? Então, eu acho que incluir todos esses atores aí na construção desse ecossistema proporciona que eles tenham uma gestão, uma aderência maior às demandas locais, né? Evitando isso um pouco, essas soluções vindas de fora, né? Porque o problema dessas soluções não é uma questão de regionalismo, é que elas não dão fit, né? Elas acabam se desdobrando em ações que não têm continuidade ou que não alcançam os resultados almejados, né? E na Amazônia, especificamente, só para fechar, né, a gente tem que trabalhar cada vez mais, vai ao encontro do que a professora Rosa falou, com essa lógica de ciência engajada, assim, com essa lógica de ciência cidadã, né, de fazer com que o que a gente está pensando e refletindo chegue ao maior número de pessoas, assim, e, sobretudo, às pessoas certas, né, aos tomadores de decisão, né, às pessoas que têm condições e recursos de mudar o rumo da história. Se a gente ficar fechado dentro de nós mesmos, ali na academia, procurando gaps teóricos, que histórias a gente pode contar a partir desses dados, o que é muito comum na nossa área, a gente sabe, a gente acaba, enfim, exercendo uma ciência um pouco descuidada, eu acho, né, de todas essas urgências que a gente tem na nossa região. Então, enquanto ainda tem floresta, a gente que faz ciência, né, a gente que está na academia, eu acho que a gente tem que ajudar a mudar os rumos da história, entendeu? A gente não pode ficar como se a gente estivesse decorando o camarote do Titanic aqui, né? Fingindo que a gente não estivesse vendo a coisa acontecer. Então, assim, cada segundo a gente perde alguns quilômetros aí de floresta. Então, mais do que nunca, a gente tem que fazer com que, independente de ser um jornal indexado ou não, né, as nossas reflexões cheguem a um público grande, né? Então, acho que essa foi a ideia. Grazi? Então, acho que, Guto, essa tua última fala aí vem totalmente ao encontro da forma como a gente tem pensado, não só a inovação social, toda essa discussão dos empreendimentos sociais, né? Mas também a lógica de fazer ciência, né? Engajada e implicada, né? E aí, eu acho que tu levantas uma coisa que para nós é muito presente aqui, né? Nós estamos falando de outro território e, enfim, acho que isso também vale a pena destacar. A gente não fala em região, porque a região, em geral, ela é política, mas não é um território dado, né? É um território construído. Então, o território, ele não existe um limite circunscrito, né? Ele se faz a partir dos atores na prática. E isso a gente encontra muito aqui. Então, assim, Florianópolis, acho que é exemplo de outras cidades, acho que Recife também, enfim, São Paulo. Florianópolis teve um boom da inovação social, do empreendedorismo social, e aí várias famílias que tinham muito poder político na cidade se envolveram com esses movimentos, criaram organizações de suporte, e esse movimento um pouco se dissipou, assim, ele, sabe, hoje existem outras organizações que capitanearam esse processo, mas isso deu uma desaquecida, assim. Enquanto isso, muitos dos práticos que já vinham há muito tempo lutando por chegar em políticas públicas, mudando relações com o território, foram, a partir das suas práticas, construindo. E aí, de repente, chega toda uma nova concepção, né? E é colocada como o conceito agora é esse, a gente está fazendo dessa forma, assim que é o ideal, né? Então, assim, eu acho que essa experiência da Amazônia ela é bem importante, assim como foi para mim poder trabalhar com a floresta com araucárias aqui no sul do Brasil. Até vai sair agora um artigo sobre essa pesquisa. Se a gente for olhar para o ecossistema de inovação social lá, ou para o ecossistema do araucária, da floresta com araucária, a gente vai ter vários atores, tipos de atores, que são circunscritos a esse território, a essa problemática da conservação da floresta aqui no sul do Brasil.
que são tipos de atores que não aparecem necessariamente na literatura sobre ecossistema, porque ela é muito própria da floresta com araucária, e que eu quero imaginar que muitos atores têm a ver com o que também tem lá na Amazônia. Eu não posso falar porque eu não estudo lá, mas... Então, assim, a grande questão é essa: a gente tem os atores que nós imaginamos que são necessários, mas existe já aí um conjunto de práticas que já existe há muito tempo, né? E que vem tentando atacar essas problemáticas. Mas aí existe um nível muito maior, né? Que daí, a Fernanda, quando tu falas ali, eu acho que de certa forma, as nossas ideias se conversam no sentido dessa visão multinível, né? Sim, a gente fala do local, né? A gente, ali na pesquisa nacional, falou em cidade, porque a gente está com professores de várias cidades no Brasil. E é muito legal, agora a gente está coletando os dados, falando um pouco sobre a caracterização das cidades, dos problemas socioambientais, e são realidades muito diferentes, né, nesse Brasil afora. Então, é muito interessante quando a gente olha para essa lente local, porque é a partir das práticas que as coisas acontecem, né? A gente chega com um modelo ideal, algo que acho que pode ajudar, né? Lógico, eu acredito nisso, né? Mas já existe muita coisa ali que está sendo produzida, que está sendo feita, né? E aí isso conversa com a legislação estadual e nacional, enfim, e com todos os acontecimentos que estão ocorrendo em nível internacional. Então, acho que tudo conversa com tudo, né? Mas, de fato, quando a gente olha para aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, aquelas metas, elas parecem muito fáceis. E aí, quando tu vai para a prática, tu se depara com uma série de questões que fiquei até bem curiosa, Guto, depois de conversar contigo. Por exemplo, a questão dos conflitos, né? A gente fala de cooperação, e sim, lógico, todos nós pregamos a cooperação, mas a gente sabe que nem todas as pessoas pensam diferentes, né? Pensando o problema do lixo aqui em Florianópolis, tem organizações, inclusive agora deu maior problema aqui com o Ministério Público e tudo mais, porque tem gente que ganha dinheiro com lixo. Então, assim, como é que ficam esses conflitos, né? Que a gente também precisa estudar, a gente também precisa atuar sobre eles, né? Como é que é isso? Então, essa dinâmica toda, ela é muito legal, assim, e isso é muito próprio de cada território, assim, né? Enfim, o tema é muito instigante. Você quer comentar? Acho que só estava ouvindo o Guto e ouvindo a professora Grazi, estava pensando, puxa, acho que as nossas reflexões e a nossa abordagem prática, eu acho que elas acabam se inspirando muito nessas reflexões que eles estão trazendo, né? Eu não tive muito tempo de abordar aqui, né? Mas a gente, no desenho da coalizão, a gente partiu de uma perspectiva de uma governança super distribuída, né? Então, a gente tem uma governança nacional. O Milton está aqui, né? Milton faz parte do conselho da coalizão em Fortaleza, pode falar um pouquinho também do lugar ali como conselheiro, mas eu acho que é nesse olhar de que para a gente efetivamente fortalecer esses ecossistemas locais, a gente precisa entender muito bem essas dinâmicas locais. E não somos nós que compreendemos essa dinâmica local, né? Quem compreende essa dinâmica local é quem vive isso no dia a dia, percebe esses desafios e muitas vezes tem já reflexões muito robustas sobre como endereçar esses desafios, e o que precisa mesmo é de apoio para conseguir colocar isso em prática. Então, é claro que, Grazi, também assim, eu adoraria refletir mais sobre o que significa colaborar, porque a gente está vivendo isso na prática, né? A governança da coalizão hoje, para vocês terem uma ideia, ela envolve 150 pessoas, dentro da governança nacional e da governança local. E são 10 parceiros co-realizadores, né? O ICE como secretaria executiva, mas são mais 10 parceiros. Então, estar nessa cadeira, né, de quem tem que dialogar com esses diferentes atores e transformar isso numa atuação colaborativa é super desafiador. Tem muitas... tem as delícias disso e tem as dores, né? Eu acho que de imagino. Forma. Mas entendo que, de fato, é a única maneira da gente gerar transformação sistêmica efetiva.
Então, eu acho que trabalhar de forma individual, como muitas vezes a gente veio fazendo nos últimos anos, não gerou os resultados que a gente gostaria do ponto de vista de transformação social e ambiental. Então, não tem outra forma de fazer que não essa. Agora, só um ponto rápido que eu queria comentar. Apesar disso, sabe uma coisa super interessante que a gente viveu na coalizão? A gente começou com um processo de diagnóstico de cada uma das cidades, um diagnóstico mais distante, depois foi para um diagnóstico com os atores locais, que os conselhos participaram e nos ajudaram a entender os desafios para daí pensar nos planos. E aí os planos, eles têm um bloco que é um plano base, que é igual para todas as cidades, e um bloco que é o plano específico, que seria específico para cada uma das cidades. E antes da gente começar a atuar, a gente imaginou que o plano base, que seria igual para todas as cidades, seria, sei lá, 20% do que a gente ia fazer, e o plano específico 80%, considerando que as cidades eram tão diferentes, né? A gente estava falando de Belém, Paranaguá, Porto Alegre, Campinas, né? Mas na prática, apesar dos desafios serem, acho que apesar do grau de maturidade dos ecossistemas ser muito diferente, os desafios são muito similares. E aí a forma como a gente desenhou essas intervenções junto com os conselhos permitiu que o plano base ele seja muito maior do que os planos específicos, né? Então, assim, as ações precisam ser pensadas de forma a compreender os contextos locais, mas isso não significa que eu preciso fazer uma ação específica para cada cidade, mas é muito mais fazer ela ampla o suficiente para que ela respeite as particularidades locais. E para mim foi muito interessante enxergar isso, porque eu imaginava que iam ser planos completamente diferentes, mas na prática não foi como isso se desdobrou ouvindo os atores locais, né? Enfim, algumas reflexões aí a partir da fala de vocês. Obrigado, Fê. Antes de passar a bola para o Guto, eu estou vendo que tem vários comentários surgindo aqui no chat. Gente, fiquem à vontade para levantar a mão também e entrar na conversa. Como eu falei, a ideia não é que a gente tenha uma conversa só entre aqueles que foram convidados para fazer as provocações iniciais, tá? Guto, por favor. Não, é um pequeno comentário só, um rebatimento da fala da Gra, em função dessa questão do conflito, né? O conflito, eu acho que ele está presente, borbulhando ali a todo instante, né? Não só entre as organizações do ecossistema, que vêm de campos distintos, têm interesses distintos, enfim, modos de trabalhar, práticas distintas, mas também dentro das próprias organizações, né? Dentro da organização universidade, pelo menos, né? A gente está no programa Universidades Mais Engajadas, tentando levantar essa bola na UFPA, a gente vê como é difícil, né, articular cada instituto, cada núcleo, cada pró-reitoria, são lógicas, interesses, agendas distintas, né? E então, assim, o conflito ele é sempre presente. O conflito ele é tão presente que, de certo modo, eu comecei a estudar coalizões e esse mecanismo, esses arranjos organizacionais, né, compostos por várias organizações, em função de ter debruçado com inúmeros tipos de conflito dentro da universidade para poder desenvolver essa agenda, né? Esses conflitos, eles vêm muitas vezes, até quando as pessoas concordam, né? Lá, como pano de fundo, eu sempre dou esse exemplo, né? Elas concordam, se eu falar, por exemplo, mas dependendo da linguagem que você utilizar, elas discordam, né? Então, a gente sempre falava de empreendedorismo, por exemplo, e a gente chegava em alguns cantos da universidade e empreendedorismo era uma palavra meio proibida. Mas você falava assim, que você queria uma transformação positiva, que você queria gerar protagonismo por jovens, etc. e tal, todo mundo concordava. Então, no pano de fundo, a gente concordava, mas a linguagem fazia com que a gente esbarrasse, né? Então, assim, até quando a gente concorda, muitas vezes a gente, por uma questão de linguagem, a gente acaba discordando e não conseguindo cooperar, né? Então, enfim, só um comentário aí um pouquinho a partir disso que a Gra falou. O conflito está sempre presente, né? Sim, não, me surgiu curiosidade, assim, de saber um pouco sobre isso. É isso. Mais ou menos nessa linha de conflito e de linguagem que o Guto trouxe, eu queria fazer uma pergunta. Imagino que talvez a Grazi tenha uma resposta pelo trabalho da jornada de pesquisa, mas acho que tem outros professores que participaram também desse levantamento, e se quiserem contribuir, fiquem à vontade. Que a gente falou de diferentes níveis de análise de um ecossistema, ou até de entendimento de um ecossistema, né? Mas também dá para a gente falar de diferentes formas de entender o que é um ecossistema, né? Assim, lá na década de 90, se eu não me engano, começou a se falar em ecossistema de inovação, tendo uma empresa no centro. Essa lógica foi aproveitada no começo das discussões de ecossistemas de empreendedorismo social, né?
Aí você tem uma outra perspectiva, que, se eu não me engano, é adotada, por exemplo, pelo Observatório de Inovação Social de Florianópolis, né, Grazi? Você é uma das cofundadoras, que tem um problema social no centro desse ecossistema, né? Então, um ecossistema para lidar com questões de primeira infância ou de resíduos sólidos. Quando a gente fala de um ecossistema de investimentos e negócios de impacto, a gente tem um ecossistema centrado numa solução possível para diferentes problemas sociais, né? Isso é só uma questão de linguagem, mas quando a gente traduz para a prática, a gente está falando mais ou menos da mesma coisa? Ou vocês acham que existem diferenças importantes aí que não são passíveis de serem equacionadas? Existem pontes que a gente consegue construir de uma perspectiva para outra, ou é melhor cada uma dessas perspectivas avançar cada uma na sua faixa, digamos assim? Ô, Samir, posso comentar enquanto o pessoal pensa? Desculpa, mas é porque eu acho que essa talvez seja uma das partes que eu mais gosto. Não é pensar o ecossistema como o problema no centro. Não acho que o conceito de ecossistema não muda muito. É esse conjunto de atores, atores de vários níveis, de vários setores e de práticas, né, que se engajam num determinado objetivo. Aqui, no caso, nós estamos falando de impacto, né? O que acontece é que grande parte do que se discute, eu não estou dizendo que é o conceito da aliança, tá, gente? Pelo amor de Deus, o que eu estou falando é da literatura agora. E também de alguns ecossistemas da prática, de que grande parte dos ecossistemas, e aqui Florianópolis é um ecossistema de inovação, né, também, tecnológica, no caso, ele é puxado pela oferta, né? Então, a oferta são as soluções. Então, assim, por exemplo, eu participei de um processo de aceleração, eu fui empreendedora social, tá? Eu fui, não é um exemplo, eu fui. E daí eu fui justamente com a minha ideia para entender um pouco isso que eu estava estudando. Foi muito legal, assim. Eu fiz todo o processo do Social Good Brasil na época. E então, assim, tu escolhe um problema e daí tu vais prototipar uma solução para esse problema, né? Mas o foco está na solução, o foco não está na demanda, né? Então, assim, quando a gente fala em escala, e eu não estou dizendo que isso não seja importante, tá, gente? Eu só estou fazendo uma análise do que está posto. Quando eu falo em escala, por exemplo, quando eu falo em sobrevivência de um negócio, eu sou obrigada a pensar em escala, né? Mas quando eu penso em escala, determinados problemas, eles fogem da minha mão, porque às vezes eu tenho um problema local, um problema localizado, que eu preciso resolver uma questão, então esse problema dificilmente vai conseguir ser monetizado. E aí, se não é monetizado, não é um negócio, entende? Então, assim, por isso que no nosso estudo, de novo, eu não estou dizendo que não é importante isso, eu acho que tudo é importante. O que eu estou dizendo é que a nossa ênfase é nas questões da sustentabilidade, nos problemas das cidades. E aí, sim, que atores são esses que se envolvem com essa problemática e como que a gente pode dinamizar, Fernanda, organizações para ajudar nisso, sabe? Então, assim... Ok. Isso é o que eu encontrei na internet. Meu Deus do céu, o meu iPhone aqui está tentando responder. Então, assim, não significa dizer que uma coisa é importante e a outra não é. É só foco mesmo, sabe? É só para deixar claro, assim. Graça, lhe der alguma resposta legal aí, conta para a gente, porque de que está a inteligência artificial hoje em dia pode ser que surja aí alguma coisa. Vou tentar essa na minha banca. Pois tu viu que ela se manifestou aqui, né? Eu só atravessando aqui assim um pouco em função dessa fala da Gra, uma coisa que me veio à cabeça é o sombreamento, porque quando a gente fala, a gente está com foco mais na questão da bioeconomia na Amazônia, né? Eu fiquei pensando nisso, nessa questão da solução, da demanda, do problema, enfim, né, em todos esses elementos.
Na verdade, a gente tem um sombreamento muito grande de vários ecossistemas. Então, dificilmente a gente consegue desenvolver esse ecossistema se a gente não tiver muito investimento em ciência e tecnologia, para que a gente não fique com uma bioeconomia só calcada em alimentos, que são, né, que você pode ter produtos interessantes ali, a própria cacauê, mandioca, você tem alguns cases aí legais. Algumas organizações que estão, várias, né, que estão ali no portfólio do Origens Brasil, que a gente tem acompanhado por meio da pesquisa, mas, assim, a gente precisa dar aquele salto, a gente precisa chegar naquela bioeconomia de cunho biotecnológico, né, que aproveite toda a biodiversidade que a gente tem nas cascas das árvores, que a gente tem, enfim, em vários outros insumos, né, da biodiversidade dessa floresta, que é a floresta mais biodiversa do planeta. Então, para que a gente consiga dar esse salto, a gente precisa de muita ciência e tecnologia. Então, aí a gente já vai para um outro ecossistema, que é o ecossistema da educação, né, do ensino superior, da educação pública, muitas vezes, que é onde se faz pesquisa, na maior parte dos casos, da ciência e tecnologia no Brasil, de modo geral. Mas tem outros problemas, por exemplo, de questões logísticas, você já vai trabalhar com outra dimensão. Então, assim, na verdade, a gente tem um sombreamento muito grande de ecossistemas. Então, como tem vários colegas aqui que estudam a temática, eu queria saber como é que isso é tratado, até em termos de literatura, né? Esse sombreamento de ecossistemas, né, que perpassam várias demandas, várias problemáticas, enfim, agendas. Estou vendo as contribuições aqui no chat. Como eu falei, gente, fiquem à vontade para abrir o microfone. Eu acho que o Guto traz uma grande consideração, uma grande pergunta, né? Eu acho que tudo isso que eu estou escutando aqui, né? Como que a gente consegue partir da realidade local, responder essas perguntas locais, fazer ciência trazendo evidência, mas disseminar de uma forma que a gente consiga chegar, alcançar uma praxis, né? Que a gente saia, que a gente estruture algo que a gente possa pôr na prática. Acho que são perguntas assim muito importantes e para mim a resposta, não acho que tem resposta, mas me incentiva muito a voltar para esse pensamento inicial que é o que a gente traz aqui, a questão da colaboração, da participação, do fazer junto, do co-criar. Então, como que a gente consegue realmente estimular que atores diversos eles tenham as suas práticas individuais, mas estejam focados no mesmo norte, que a gente consiga dar vazão às respostas que estamos olhando, né? Cada um aí na sua estrada, mas com esse norte conjunto. Eu acho que esse é o desafio que nos chama para a atualidade. Por isso que eu acho que, quando a Fernanda mostra, né, as dimensões da coalizão, ela traz um pouco essa costura daquilo que você está vendo, né, ao longo dos anos, a importância de que a gente tenha que realmente nos regionalizar para que essas respostas possam ser mais produtivas, possam ser mais responsivas, né, era o que eu queria dizer. Mas eu acho uma excelente provocação aí, Guto, que você faz. E abro aí para comentários também de todos. Grazi levantou a mão, Samir. Ai, Jesus, tá, mas vou falar de novo. Não, então, tem um autor que eu gosto muito, que são os alemães lá, o Domanski, o Howard, eles vão falar justamente sobre essa questão da sustentabilidade dos ecossistemas, que eu acho que eu já falei isso, atores que a gente nem sabe que estão relacionados a essas problemáticas, mas a gente não consegue enxergar, né? E vamos combinar, a gente está falando de problemas tão diversos, tão amplos, tão complexos, que demanda aí uma multidisciplinaridade, uma série, vários conhecimentos, né? Acho que olha, teve um caso aqui de uma ONG que queria preservar uma área e começou a plantar árvore, chegou um biólogo e disse que ia incriminá-los porque eles plantaram árvores que estavam atraindo os pássaros e tirando os pássaros das suas rotas normais. Então, assim, eu acho que tem tanto conhecimento por trás de tudo isso, sabe? E todos esses conhecimentos precisam se congregar para a gente encontrar as soluções para os nossos problemas, né?
mas há atores que a gente não consegue enxergar que fazem parte disso, né? E há atores que lutam contra, e eu acho que a gente também precisa olhar, né? Porque eu fico pensando assim, o mundo vai avançando e aí uma hora a gente dá um passo para trás, daí a gente empurra, vai para frente. Então, assim, entender esse processo, né? Acho que é bem complexo. Por isso que eu acho assim, todas essas abordagens, elas são importantes, elas têm que se agregar, né? Enfim. Assim, vou falar também de novo aqui, mais uma vez, mas só um complemento, assim. Eu sei que é inadmissível, né? Imagina a Fernanda e todos os colegas do ICE com a responsabilidade que tem em função desse esforço pioneiro, que é a Coalizão pelo Impacto, né, que, de certo modo, assim, faz com que vários atores desses ecossistemas locais trabalhem aí na mesma página, tudo. E eu imagino a responsabilidade que eles trazem, né? Então, a minha fala ela vai talvez até no sentido de diminuir um pouco esse encargo, né? É normal errar, né? Em iniciativas dessa natureza que são pioneiras e que são muito complexas, que envolvem, né, problemáticas complexas, não será surpreendente, né, que todos os parceiros da coalizão não escutem isso, mas não será surpreendente se um dos ecossistemas locais não vingar. Se Belém continuar do jeito que está, né? O Ford veio para o Pará cheio de ideia inovadora, lá está lá a Forlândia jogada às traças. O Ford, na época, né, que foi durante algumas décadas o maior empresário do mundo, etc. e tal. Então, tem coisa que acontece aqui no nosso quintal que nem a gente entende mesmo. Então, assim, é normal também você, ao trabalhar com essas temáticas muito complexas, acredito eu, ali à disposição do erro também, né? Os ecossistemas, você não tem uma receita. Essa receita de coalizões, de transpor do nacional para o local, ela pode ser muito interessante, mas em alguma cidade ela pode encontrar alguma especificidade, né? Quando a gente vê como foi a difusão do hidrogênio, como foi a difusão de várias das energias, de várias outras energias limpas, em termos de ecossistema, em comparativo entre países, eu li alguns artigos sobre isso. Pessoal de Transition Studies tem falado muito sobre isso. A gente vê que as trajetórias elas são muito distintas. Às vezes elas vêm por meio de cooperativas locais, e aquilo vai ganhando eco, e quando você vê, aquilo virou uma política nacional. Em alguns momentos aquilo vem de cima para baixo mesmo. Então, eu acho que está sendo uma estratégia, né, similar para várias cidades que têm particularidades muito, muito próprias ali, né? Perfeito, Guto. Mas vai dar certo, Fernanda, tudo. Vou pegar esse gancho que você falou dos estudos de transição, Guto, que acho que toca num ponto que o Pietro levantou aqui no chat. Pietro, se quiser abrir o microfone e comentar, fica à vontade, mas ele trouxe a questão do papel do Estado nisso tudo. Oi, pessoal, tudo bem? Não, é só um comentário mesmo, uma pergunta bem direta, né? Qual que é o papel do Estado nisso tudo, né? Você está falando da dificuldade dos diversos agentes, stakeholders aí se organizarem, criarem pautas comuns, né? Ou de se organizarem em termos de impacto coletivo, por exemplo, como uma alternativa viável, está sendo pensada para isso, mas o Estado tem esse papel muitas vezes em diversas dimensões e a gente esquece um pouco dele e eu queria saber como que a gente consegue inseri-lo aí nesse tipo de discussão. No nosso artigo, a gente fala um pouco do Estado, citando o exemplo do Plan Bio, que é esse plano feito pelo governo do Estado do Pará com foco em bioeconomia, que foi um plano que fez mais de 40 oitivas regionais e que mostrou que o Estado, além de regulador, né, porque nesse caso a gente depende muito, essa economia da floresta, por óbvio, depende o quê? Da floresta, né, da floresta em pé. Então, o Estado, nesse caso que a gente estuda, ele tem uma importância fundamental, por meio de todas as políticas fundiárias, por meio de todas, enfim, né, das diversas agendas, né, com as quais o Estado lida. Mas o que a gente quis colocar é que, para além da regulação, o Estado, a gente fala disso no artigo, né, o Estado tem uma função fundamental como orquestrador também desse movimento, aproveitando a capilaridade do Estado. O Estado ele chega, né, em todas as regiões, né, em termos de localidades, então você tem ali secretarias que trabalham com várias pautas distintas, que podem cooperar entre si, enfim, a gente dá alguns exemplos ali para falar um pouco sobre a importância do Estado, que, assim, realmente é um ator, por vezes, esquecido, né? Por vezes esquecido, a gente começa a falar muito dos empreendimentos, e a gente esquece que
tem políticas que são políticas que têm que ser de Estado, e tem que ações de infraestrutura, sobretudo, que tem que ser de Estado. Então, o Estado ele é fundamental. Eu acho que, a nível nacional, a Impacto foi um grande avanço, né? A gente teve a reboque dela várias leis estaduais também. Então, a gente tem, eu acho que, um pouco essa discussão, né, no ecossistema de impacto, mas ainda é incipiente. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente falou um pouco do papel do Estado, para lembrá-los que nós temos 8 comunidades temáticas, uma delas é sobre políticas públicas e investimentos em negócios de impacto. E aí vou puxando já para o nosso fechamento, falar um pouquinho das comunidades temáticas, né? Uma iniciativa que foi lançada no ano passado, com a ideia, assim, partindo da premissa que essa rede está crescendo cada vez mais e que existem interesses específicos dentro da rede que precisam de um espaço para troca e para debate mais aprofundado sobre cada um desses temas. Então, a partir disso, a gente lançou no ano passado a iniciativa das comunidades temáticas, que tem 2 momentos, um momento síncrono e um assíncrono. O momento síncrono são encontros como esse. No ano passado, nós fizemos alguns específicos para cada uma das comunidades. Acho que não chegamos a cobrir todas, mas passamos pela maioria. Esse ano, nós estamos ainda tentando entender qual é o melhor formato. Então, hoje, por exemplo, nós acabamos promovendo uma discussão que está na intersecção entre 2 dessas comunidades, mas acho que no decorrer do ano vamos propor outros espaços de intersecção entre comunidades e esperamos que no Encontro Nacional a gente consiga, pelo menos em algum momento, ter cada uma das comunidades reunidas. Vocês estão convidados a participar de quantas comunidades vocês quiserem, quantos temas forem do seu interesse. Não precisam ser aqueles temas dos quais vocês dominam melhor, pode ser só como curioso mesmo, porque querem aprender. E tem um espaço assíncrono de troca entre essas comunidades, está na plataforma, que eu vou compartilhar com vocês agora. A gente fez o lançamento no ano passado, mas ela já sofreu uma série de ajustes, então, versão 2.0 saindo do forno, vocês vão ver em primeira mão. Vocês conseguem acessar a plataforma pelo próprio site do Programa Academia. Opa, cadê? Não, onde vocês? Espera aí. Perdi vocês aqui. Eu compartilhei a minha tela e... Oh. Desculpe, gente. Tanta coisa aberta que me perdi na minha própria tela. Tá aqui. Agora sim. Estão vendo a página do programa? Então, aqui na página do programa, vocês podem clicar aqui em Acesso para Professores, e aí vocês caem na página da plataforma. No caso, eu já estou logado, então imagino que isso aqui vai me jogar para a página inicial. Vocês podem ali fazer o seu login, e aqui vocês clicam em Comunidades Temáticas. Nós fizemos alguns vídeos, agradeço aos professores que contribuíram com os vídeos sobre cada uma das comunidades. Aqui na primeira página estamos, Thaís e eu, explicando um pouquinho sobre como é o funcionamento das comunidades. Pietro, já te passo a bola, só vou fazer o tour rapidinho aqui, tá? E aí vocês conseguem clicar em cada uma delas. Por exemplo, clicando aqui em ecossistemas de inovação social. E deixa eu colocar na visualização. Bom, vocês estão com a minha visualização. A minha visualização aqui, então vocês vão ver algumas coisas dos bastidores, mas a versão de vocês é um pouco mais clean. Mas nessa página vocês têm aqui a Grazi falando um pouco sobre ecossistemas de inovação social, algumas perguntas que têm pautado esse debate, um texto muito breve explicando a trajetória da rede nesse tema, né? E aqui nós temos um espaço para que vocês se apresentem e consigam reconhecer quem são os outros professores que compõem essa comunidade. Por enquanto, o Padre tem aqui a apresentação da Thaís, mas a ideia é que isso seja povoado com muito mais carinhas e apresentações aqui. E vocês têm
além desse texto e do Padlet, vocês têm alguns materiais de referência, vieram de uma curadoria feita pelos professores que nos ajudam a guiar as conversas sobre cada um desses temas, mas com total responsabilidade nossa da equipe por eventuais omissões ou equívocos, tá? E vocês têm também um fórum, e a gente gostaria muito que o fórum fosse mais utilizado para debates dentro da comunidade, então fiquem à vontade para contribuir com tópicos que já estejam aqui dentro, por exemplo, compartilhando principais conferências e periódicos que vocês usam para se informar sobre determinado assunto, também compartilhando as suas produções, as suas dúvidas, as questões que vocês têm encontrado. Enfim, as 8 comunidades que nós temos são, além de ecossistemas de inovação social que eu mencionei, economias ressignificadas, que tem olhado bastante para a economia circular, mas não só, para outras economias ressignificadas também, bioeconomia na Amazônia, políticas públicas, investimentos e negócios de impacto, avaliação de impacto, negócios de impacto em territórios vulnerabilizados, tecnologia e negócios de impacto e investimento de impacto. A gente deve promover encontros que toquem em pelo menos um desses temas ao longo do ano e esperamos contar com a contribuição de vocês na comunidade. Vou parar de compartilhar a minha tela. Pietro estava com a mão levantada, fica à vontade. Eu só para registrar, eu tenho acesso à plataforma, mas eu não estou habilitado para me inscrever em comunidades. Então, eu não sei se isso é um problema. Como o pessoal comentaram. Thaís, acho que está com o microfone fechado, Gustavo. A gente, enfim, tem algumas questões ainda de acesso que a gente está tentando resolver. Nós temos um fornecedor que nos ajuda com a tecnologia, mas estamos em contato com ela aí. Não sei se a Thaís quer comentar alguma coisa sobre isso, que ela fica mais em contato com o pessoal da tecnologia. A gente queria comentar, eu coloquei aqui no chat também, que todos vocês, acho que a primeira coisa que eu queria esclarecer, todos os membros da academia, vocês estão cadastrados na plataforma. O e-mail que vocês têm que colocar na plataforma para ingressar na plataforma, é o mesmo e-mail que vocês recebem as nossas informações, porque às vezes vocês cadastram o Gmail de vocês para receber as informações da rede, quando vocês entram na plataforma, vocês colocam o e-mail da universidade, por exemplo. Aí não vai funcionar. Então, tem que ser o e-mail que vocês se cadastraram conosco. E aí, a senha a gente já vai colocar aqui no chat. Acho que a Thaís queria falar a senha, mas a gente vai colocar aqui no chat a senha para todo mundo. E aí, a gente tem um pessoal que nos ajuda da tecnologia, que está junto conosco, nos ajudando a aprimorar cada vez mais a plataforma. Agora, é muito útil e é muito bom para nós se vocês quiserem mandar sugestões de melhorias, de uso. O que nós queremos fazer é ter um espaço que condense todos esses conteúdos, para que vocês também possam, para que seja uma ferramenta muito útil para vocês utilizarem com os alunos de vocês. Então, fiquem à vontade, a gente quer que em 2023 a gente passe a usar muito mais essa plataforma, então também sugestões são super bem-vindas. Bom, e acho que com isso caminhamos para o final. Não sei se Camila, Thaís querem fazer algumas palavras de fechamento, mas agradeço aí todos que participaram, principalmente os nossos 3, vou chamar aqui entre aspas, de painelistas que trouxeram aí as reflexões iniciais. Guto, Grazi e Fê, muito obrigado. Passo a bola para Camila e Thaís. Desculpa, eu estava aqui abrindo o microfone. Gente, primeiro acabamos de escrever a senha, tá? A senha é ICE 2022 para a plataforma. Então, é só digitar essa senha, mas olha, eu vou fazer uma fala de fechamento e já aproveito para isso. Eu e Thaís aqui, Thaís e Gabriel, aqui da Rede Academia, a gente está super à disposição para qualquer dúvida, qualquer contato. Eu queria convidá-los a usar muito essa plataforma das comunidades temáticas. Eu quero também já fazer um pedido que eu farei inúmeras vezes por e-mail, mas teremos o 7º monitoramento da Rede Academia ICE esse ano, deve chegar em maio para vocês. É super importante a resposta e a contribuição de vocês. Nós fizemos melhorias no monitoramento esse ano, onde a gente está pegando todo o nosso histórico do ano passado para que facilite a vida de vocês nos primeiros itens de preenchimento do monitoramento. Estamos adequando esse monitoramento, certamente este ano será menos eficiente do que o ano que vem, porque a gente está trazendo essa base histórica,
mas ele está com um novo olhar também, onde além de perguntas para os professores, a gente tem perguntas da academia, da universidade, para que a gente possa, a partir daí, também criar as nossas pizzas, né, por professores e por universidades. Então, peço muito a colaboração de vocês no preenchimento desse monitoramento tão importante da rede. No mais, quero agradecer muito a participação de vocês, eu fiquei muito feliz, a gente teve 56 participantes ao longo do nosso dia. Espero que as contribuições, tanto de Guto, Grazi e Fernanda, que eu agradeço muito a participação, tenham trazido aí insumos, insights para a gente seguir nessa bela jornada da colaboração, que ela não é linear e ela não é fácil, ela pede uma série de trabalhos, de atividades aqui, mas que é muito forte, muito potente. Então, agradeço a todos e todas, estamos à disposição, e é isso. Acho que o Samir quer falar alguma coisa, que eu vi a carinha dele. Último ponto, quase esqueci. A gente fez um formulário para vocês avaliarem, que não toma nem 30 segundos para vocês responderem. É só uma questãozinha ali para vocês dizerem, para a gente entender um pouco como é que está sendo a aceitação do encontro e também para coletar ideias de vocês para as próximas conversas. O Gabriel já colocou o link aqui no chat, então, por favor, respondam o formulário rapidinho para a gente, não vai tomar nem 30 segundos. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom fim de tarde para vocês. Obrigada, Guto. Obrigada, Grazi. Obrigada, Fernanda, pelo apoio, pelas palavras, por compartilhar o conhecimento. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, 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 tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Acho que podemos parar a gravação. Podemos parar a gravação. Boa. Quem é que está gravando?